Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo abençoado por Deus para juntos estudarmos a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Antes de nós entrarmos no assunto da nossa lição, eu quero te fazer um convite. Feche os seus olhos e vamos rogar a Deus graça e misericórdia para esta aula da Escola Dominical. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estarmos aqui reunidos, Senhor, nesta escola preciosa, nesta escola bíblica, para, Senhor, aprender, estudar a Tua santa palavra. Nos dê, Senhor, uma porção da Tua sabedoria, derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, que nós saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração cheio, com a nossa alma alegre, com o nosso espírito sustentado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, sê conosco, é o que nós pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, neste último trimestre de 2022, os irmãos podem ver na capa das suas lições, nós estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Como este cativeiro, como esta profecia, como este registro no livro de Ezequiel fala profundamente aos nossos corações. Tem sido maravilhosas lições e Deus tem nos ensinado de uma forma muito especial. O nosso textuário está em 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1 que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertadamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmos repentina perdição. A nossa verdade prática diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Meus irmãos, neste momento nós faremos a leitura bíblica em classe. Ela se encontra hoje em Ezequiel, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Você pode acompanhar na sua lição ou também na sua Bíblia Sagrada. Façamos então esta leitura de Ezequiel, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, que diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, nem reparastes a fenda na casa de Israel, para estardes na peleja do dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa, e os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que o tal não falou? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem os registros da casa de Israel, se escreverão, e nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede do lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Irmãos, que palavra firme de Deus, né? Mais um alerta, uma palavra importante para os nossos dias. E Deus tem nesta manhã uma mensagem, um ensino para os nossos corações. Neste momento, fiquemos atentos, porque Deus usará este nobre professor, o irmão Paulo Kitt, será um instrumento de Deus para nos ensinar a santa palavra do Senhor nesta manhã tão gloriosa. Seja ensinado por Deus. Meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu espero e desejo que todos estejam bem.
Vamos então dar a continuidade a mais um assunto da lição, como já foi antecedida, né? Contra os falsos profetas. Vamos falar a respeito de um momento em que Deus envia Ezequiel para falar com o povo, né? Alertando, né, sobre os falsos profetas e também falar diretamente àqueles falsos profetas daquele momento, daquela época. E na nossa introdução, meus irmãos, como eu já havia antecipado, Deus enviou Ezequiel para poder adverter a esses falsos profetas. Os falsos profetas, segundo a lição, né, revelada através da palavra, eles foram pessoas vindas, né, de uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado, né? Então, os falsos profetas surgiram de uma liderança, né, que se apostataram, se afastaram completamente da vontade de Deus, da direção de Deus. E esse é um dos cuidados, né, que nós cristãos temos que tomar nas nossas vidas, né, para os dias de hoje e de todas as épocas, né? Quando o cristão ele não está na direção de Deus, ele está totalmente sujeito a cometer qualquer tipo de erro, qualquer tipo de falha, trazendo grandes consequências. Então, depois do profeta Ezequiel, né, pronunciar o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, contra seus príncipes e o próprio rei de Judá, chegou o momento então de Ezequiel se dirigir aos falsos profetas e dizer duramente a eles o que Deus estava achando do comportamento, da atitude, da forma que esses falsos profetas estavam se dirigindo ao povo de Deus. Vamos entrar então no nosso primeiro tópico sobre os profetas. Então, a função do profeta. Qual é a função de um profeta perante Deus? Primeiro é importante nós lembrarmos, irmãos, que o profeta, né, esse legado, esse chamado divino, não vem de outro lugar senão diretamente de Deus. Então, se existir profeta que não provém de Deus, né, são astutas ciladas do inimigo, né, como tratamos no tema da lição anterior, né, astutas ciladas do inimigo. Tudo que Deus criou, o inimigo tenta de alguma forma burlar, mudar, alterar, para enganar, né? Ele se usa daquilo para distorcer e enganar. Então, o profeta, ele tinha a função de apresentar Deus ao povo e também de ensinar o povo através dos ensinamentos de Moisés, né? Sabemos pela palavra também que Moisés foi um homem escolhido por Deus para que através dele Deus pudesse instituir as leis, né, a forma de viver, a forma de agir perante o Senhor, ou seja, uma cultura celestial no meio do povo. Então o profeta ele foi chamado para que ele pudesse apresentar Deus ao povo e também essas leis, essa forma que Deus queria para o povo, né, essa forma de viver. E o chamado do profeta, né, nós vemos que eles eram homens de Deus, ou seja, homens movidos pela vontade de Deus. O profeta ele tinha o papel diretamente de falar e fazer aquilo que Deus queria. Ele era então porta-voz de Deus. E os profetas também eram homens espirituais. Sendo homens espirituais, eles tinham uma vida, ou deveriam ter uma vida separada, totalmente separada do mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia também fala que Deus é espírito e que importa então assim que o adoremos em espírito e em verdade. Então o profeta, para poder exercer a sua função e o seu chamado, ele deveria estar totalmente ligado a Deus. Se ele deveria estar totalmente ligado a Deus, entendemos então que ele deveria ter uma vida totalmente espiritual. Então o profeta ele era e deve ser considerado um homem espiritual e não um homem carnal.
nenhuma responsabilidade no Antigo Testamento foi maior do que a dos profetas, né? E também nenhuma das atividades do Antigo Testamento foi mais marcante, né, do que o que os profetas fizeram. Foram mais influentes do que os sacerdotes, os juízes, os reis e conselheiros e os salmistas. Então nós vemos, né, dos chamados que haviam naquela época: reis, juízes, sacerdotes, salmistas, líderes. A função, o chamado maior e mais marcante do Antigo Testamento foi a de ser profeta. Entendemos também, né, irmãos, pelas próprias tarefas que o profeta tinha. Era um homem que deveria estar atento à voz de Deus e repassar fielmente o que Deus queria ao povo. Então, entendemos que era a maior responsabilidade, ser porta-voz de Deus, o único soberano, o Senhor de tudo e de todas as coisas. E nós entendemos também que na divisão da Bíblia hebraica, né, essa função foi tão destacada, tão profunda, que na divisão da Bíblia hebraica, um dos temas dessas 3 únicas divisões é ligado diretamente, totalmente ao profeta. A nossa Bíblia, né, ela tem 66 livros, separada por 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, né, e separada então dessa maneira, nessa diversidade, né, de temas. Mas a Bíblia hebraica, ela só é separada por 3 temas. Dentre esses 3 temas nós temos a Torá, né, que é a lei, os profetas e os escritos. Então, para nós entendermos aqui a grande importância dos profetas na Bíblia. Bom, vamos então falar a respeito também da função. E antes da função nós vamos ver um pouco do termo profeta, né, esse significado. Então, o que significa profeta? Falamos um pouco aqui do que eles faziam, mas o que significa essa palavra? A palavra hebraica para profeta, ela é usada no termo navi, né, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é o quê? Porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido também no relato do chamado de Moisés, lá no Monte Horebe, né, que isso está registrado em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 15. E o próprio texto esclarece o significado do ofício, que está lá em Êxodo capítulo 7 e o versículo 1, que diz assim: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Mas as 3 principais palavras hebraicas são Navi, Roé e Rosé, que elas aparecem lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29 e no versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então nós vemos também outros termos de profeta, né? Que é vidente, aquele que tem a visão daquilo que ainda vai acontecer, né? O nosso subtópico 2, outros termos para designar os profetas, né? Já falamos aqui de vidente, temos também embaixador, temos servo do Senhor, temos homens de Deus, e a palavra profeta é de origem grega, profetes, de pro, que é antes, e da raiz fe, do verbo feme, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Vamos então, irmãos, fazer uma leitura lá em 1 Samuel, capítulo de número 9.
e o versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 6, que diz assim: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudará em outro homem. Então nós vemos aqui uma evidência, né, do momento em que Samuel unge a Saul como rei. E através de Deus, né, Samuel disse: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás. E se nós continuarmos lendo desse versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ver que Saul, ele foi usado também em profecia. Por quê? Porque Deus assim o diz. Então nós entendemos que esse chamado de profeta não pode alguém ter se não for através de Deus. O subtópico 3 fala a respeito dos falsos profetas. Então, quando nós falamos de falsos profetas, nós vemos então alguém que faz aquilo, que faz o papel de profeta, mas de uma forma errada, né? De uma forma que não é correta, que não é da maneira que Deus assim quer. E quando se fala de profeta, nós vemos que é um ofício, que é um chamado, que é um papel de que a responsabilidade, ela é atrelada a Deus, né? Ou seja, tudo que eu vou fazer não é porque eu prometi, não é porque é meu, não é porque vem de mim, mas tudo que eu vou fazer é porque está vindo diretamente de Deus, de alguém. Então, irmãos, imaginem você ter algo muito valioso nas suas mãos que não é seu, que não provém de você, que não vem do seu suor, não vem do seu vigor, não vem da sua inteligência, não vem do seu intelecto, mas que vem daquele que está acima de todos. Então nós entendemos que há necessidade de haver uma grande responsabilidade, um grande cuidado, né? E quando nós falamos de falsos profetas, nós vemos então que são pessoas que não têm responsabilidade, né? Fazem de forma irresponsável. E profetizar falsamente era crime em Israel. Era crime. Porque estava fazendo algo que contrariava o próprio Deus. Israel, irmãos, era instituído por uma lei divina. Era chamado a lei de Moisés, mas Moisés foi guiado por Deus para instituir a lei. Se nós fizermos um retrospecto, desde quando Israel foi tirado do Egito, Israel veio do Egito com os costumes dos egípcios, né? Ou seja, com maus costumes. Israel já tinha perdido a identidade dentro do Egito, apesar de se lembrarem de algumas coisas, mas não era o suficiente para manterem suas raízes, os chamados. Então Deus, tirando o povo de Israel, né, chamou-os para, ou melhor, Deus tirando o povo do Egito, chamou-os para fora da terra do Egito, já com uma promessa de uma nova terra. E no meio do caminho, Deus já estava preparando o povo de Israel de uma forma cultural, de uma forma moral e em valores, para que pudessem chegar na nova terra, na terra prometida, já com uma mente renovada, já com novos costumes, já com uma nova lei, ou seja, com uma instituição, né? E sendo eles, né, regidos por essa instituição divina, que foi a lei de Moisés, era crime profetizar sem a direção de Deus, ser falso profeta. Por quê? Tudo que eles faziam era de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só a gravidade, né? Olha a gravidade de se profetizar sem a direção de Deus. Era considerado crime. E crime também sob pena de lei de morte, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Vamos fazer essa leitura. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 5, que diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio,
e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conhecestes, e servamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temerei, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então olha só o versículo 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. E no final do versículo diz assim, que esse falso profeta, falso sonhador, morrendo, é como se fosse o mal tirado do meio do povo, para não terminar de corromper as demais pessoas daquele povo, do povo de Israel. Então, irmãos, olha a gravidade de ser um falso profeta naquela época, e não diferente nos dias de hoje, né? O nosso Deus não mudou. Então a mesma gravidade dos tempos de Israel mantém-se para o Senhor, sendo a de hoje também, né? Então uma pessoa que é falso profeta, que profetiza de forma falsa, errônea, né, perante Deus, terá grande gravidade. E Deuteronômio capítulo 18, o versículo 20 e o versículo 22 diz assim: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, tal palavra, se não cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, irmãos, nós vemos aqui mais uma vez, né, Deus trazendo punições, consequências para homens e mulheres que falarem indevidamente, né, ou falsamente aquilo que Deus não falou. O falso profeta, do termo grego, né, nós podemos entender, é chamado e reconhecido como pseudoprofetes, né? Então por isso que hoje nós falamos, né, pronunciamos falso profeta, porque do grego vem pseudoprofetes. Isso, né, nós vemos no Novo Testamento, falando agora na parte do Novo Testamento. E quando nós falamos de falso profeta, nós temos, irmãos, várias advertências, chamadas de atenção, né, na palavra. Estamos estudando aqui na parte do Antigo Testamento, né, quando Deus usa o profeta Ezequiel para adverter a respeito dos falsos profetas. Mas nós também continuamos tendo estes exemplos no Novo Testamento. Então abra sua Bíblia também em Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 11. Mateus capítulo 24 e o versículo de número 11. Que diz assim a palavra do Senhor: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui é o próprio Cristo. É o nosso próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, né, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós vemos também, irmãos, lá em 2 Pedro, né, outra advertência. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1.
que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então aqui nós vemos outra advertência de Pedro, o apóstolo Pedro, avisando que como houve entre o povo falsos profetas, também haverá entre vós falsos doutores que farão o quê? Se apostatarão, como nós já comentamos anteriormente, se desviarão por completo, negarão a salvação que até eles já haviam chegado. Outro exemplo que nós temos também é em João, 1 João capítulo 4 e o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós vemos então aqui o ensinamento de João dizendo o quê? Que haveriam falsos ensinadores, falsos profetas, e que deveria ser provado os seus espíritos. O que significa isso, irmãos? Significa que se o espírito desses profetas deveriam ser provados, devem ser provados, nós também devemos ser espirituais, para que possamos ter o discernimento de sabermos se este profeta que está profetizando é falso ou não, se essa profecia provém de Deus ou não. Outro exemplo que nós temos, e último dessa parte, está lá em 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 29. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então nós vemos também o apóstolo Paulo dando um ensinamento aqui especificamente, na ordem, durante o culto. Ele diz o quê? Irmãos, quando algum profeta for falar, falem 2 ou 3, mas depois deles falarem, os outros julguem. Então o apóstolo Paulo aqui está também ensinando o quê? A julgar a profecia, para ver se este profeta ele está sendo um verdadeiro homem espiritual de Deus, ou se está sendo um falso profeta. Como Ezequiel disse, está sendo um homem que está falando segundo somente o seu coração, ou seja, se ele está sendo carnal. Então nós citamos exemplos aqui, irmãos, a respeito de falsos profetas. Vimos aqui exemplos do próprio Cristo, próprio Senhor Jesus Cristo. Vimos exemplos de Pedro, vimos exemplos de João e também de Paulo, irmãos. Então vemos que essas evidências não foram somente no Antigo Testamento, foram também entre os nossos irmãos do Novo Testamento e ainda continua sendo evidente falsos profetas nos dias de hoje, porque o inimigo, ele não descansa, ele não para, ele sempre vai procurar corromper pessoas no meio do povo de Deus para profetizar de forma falsa e desviar da vontade do Senhor. A nossa sinopse desse primeiro tópico, ela reforça, além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Vamos agora, meus irmãos, para o tópico de número 2, que diz sobre os falsos profetas em Ezequiel. Nós fizemos aqui um resumo a respeito do que é o profeta, qual é o papel do profeta, como eles são chamados na Bíblia, que não é só a palavra profeta. Vimos também o papel de um falso profeta, como que ele age no Antigo, no Novo Testamento, nos dias de hoje. E agora também nós vamos focar mais a respeito desse momento que é pego como exemplo lá em Ezequiel. Então, sobre os falsos profetas em Ezequiel. A lição, ela inicia nesse tópico 2, falando sobre os dois lados. Assim como nós temos na nossa vida o lado bom, tem também o contraste, o lado mal. Assim como temos
teremos o galardão, né, das obras que faremos aqui na terra, que é a recompensa, terão também, né, a consequência daqueles que fizeram mal, terão o castigo. Assim como nós temos o lado da amizade, como nós temos amigos, também há o inimigo. E assim como existe as bênçãos do Senhor para aqueles que o temem, há também a maldição para aqueles que não temem a Deus. Assim como Deus trouxe para nós a verdade, há também a mentira. Então, usando, né, essas comparações, essa analogia, nós precisamos entender também que assim como existiram, como existem os profetas, houve e há também os falsos profetas. Tá? O subtópico 2, na apresentação, Ezequiel ele usa o termo profeta aos falsos, né, como forma de denúncia, né? Por quê? Porque eles estavam falando de algo que não era verdadeiro. Então, precisaria haver naquele momento, né, uma chamada de atenção. A atenção precisava ser tirada daqueles falsos profetas e precisavam ser voltada àquela situação errada que estava acontecendo. Então, Ezequiel chama esses falsos profetas também de profetas, né? Mas com o sentido do quê? De denunciar a eles, né? Como se fosse até de forma sarcástica, né? De denunciar a forma errada que eles estavam, né, usando as suas palavras. Então, ele denuncia ali, ele expõe a falsidade, né, e o engano, né, que aqueles falsos profetas estavam proferindo. Na leitura bíblica que já fizemos em Ezequiel, capítulo de número 13, o versículo 2, na parte B, Ezequiel diz: vocês profetizam, né, o que vocês têm nos seus corações. E na Bíblia nós vemos que coração é usado para remeter à carnalidade do homem, né, também a carnalidade do homem, né, ao seu próprio querer, ao seu próprio entendimento, ao seu eu, à humanidade. Então Ezequiel estava querendo dizer o que neste momento? Vocês estão falando coisas que é da mente de vocês. Vocês estão falando coisa que é do seu coração, que é da sua carnalidade, que é da sua humanidade, que é do seu intelecto, e não coisas que estão vindo de Deus. E nós precisamos lembrar também, irmãos, que a palavra de Deus nos afirma que enganoso é o coração do homem. A palavra do Senhor também diz que de todas as coisas que nós devemos ser prudentes, que nós devemos ter cuidado na nossa vida, devemos cuidar do nosso coração, porque dele procede todas as saídas da nossa vida. Ou seja, sentimos algo e queremos executar. Então, tudo que nós sentimos, né, deve ser filtrado pela palavra de Deus. Então esses homens estavam falando de algo que não provinham de Deus, estavam vindo totalmente de sua humanidade. Imagina, irmãos, nós com Deus aqui na terra cometemos falhas por causa de nós mesmos, porque nós somos falhos limitados. Agora imagine se nós formos agir sozinhos, sem Deus. É uma garantia de um desastre, é garantia de morte, é garantia de erro. E no subtópico 3, o desserviço dos falsos profetas, nós vemos também que eles são chamados e considerados de loucos, são chamados e considerados também de insensatos e tolos, inconsequentes, irresponsáveis em falar por Deus palavras que não vêm dele, que não vêm de Deus. Não pensavam em agradar a Deus. Eles não tinham medo de Deus. Eles não se importavam com o bem do povo, ou seja, eles eram egoístas. Tem muitas pessoas que nós vemos nos dias de hoje que também tiveram, né, antes de nós. Pessoas que não pensam em Deus e pessoas que não pensam no próximo, só pensam naquilo que eles querem fazer. Ou seja, eu vou ser profeta porque é uma posição de destaque. Eu vou ser profeta porque eu vou poder falar. Eu vou ser profeta porque eu vou ter o poder de dizer algo
em nome de alguém, mas eu vou falar aquilo que eu acho que é certo. Então imagina, irmãos, o coração desses falsos profetas, né? A falta de direção de Deus na vida desses falsos profetas. Penso eu que eles não tinham o mínimo cuidado, né? Eles eram inconsequentes a ponto de nem se preocupar o que poderia acontecer com o povo, com aquilo que eles estavam falando. Eles não paravam para pensar, por exemplo, nossa, eu vou comprometer lares, eu vou comprometer famílias, eu vou comprometer o governo, eu vou comprometer a nação, eu vou acabar com uma nação se eu estiver falando algo errado, porque eu não posso garantir aquilo que eu falar, mas se eu falar algo que vem de Deus, as palavras de Deus são poderosas, são eternas para serem cumpridas. Então não havia ali um pudor, não havia um cuidado, não havia um respeito. Então essa, irmãos, era a situação crítica que aqueles profetas, né, estavam passando. Não tinham o menor temor, o menor respeito para com Deus. E eram egoístas também, né, irmãos? Só pensavam neles, só pensavam em satisfazer o seu ego, executando aquele papel de profeta, mas se esqueciam das consequências que tudo aquilo poderia trazer. Imagine, irmãos, uma pessoa que está ali carente, está esperançosa de algo, de alguma solução, e vai lá um profeta, um falso profeta, e prediz coisas boas, mas para um momento que não estava bom, para um momento que o povo precisava passar por um conserto. E Deus precisava tratar com o povo. E nesse momento de conserto, iria lá um falso profeta e já dizia que iriam acontecer coisas boas. Ou seja, estava isentando o povo de ser advertido. Estava isentando o povo de passar por um momento de disciplina. A gente sabe, a disciplina é algo que, a princípio, não é algo bom para nós, em questão de momentos, né? São momentos difíceis, mas numa sã consciência nós entendemos que a disciplina traz grandes resultados. E a palavra do Senhor também diz que Deus, Ele castiga o filho que Ele ama, Ele corrige o filho que Ele ama. Então, se Deus quer corrigir a nós, se Deus quer corrigir uma nação, é porque Ele ama, é porque Ele não quer que essa nação termine, que esse povo termine, que essa pessoa acabe, né, de forma ruim. É porque Ele prevê um bom futuro. Então, esses profetas não se preocupavam, né, com o futuro, só se preocupavam com eles mesmos. Então, ao invés de fazer um bom serviço para Deus, para o povo, o papel que eles estavam fazendo era como um desserviço, era como desfazer algo que já estava sendo feito, né? No subtópico de número 4, nós vemos aqui também o termo as raposas do deserto. O que quer dizer isso, as raposas do deserto? Raposas que se escondem em ruínas. Se nós pesquisarmos a respeito de como as raposas vivem, as raposas são animais que elas têm grande atenção. Por quê? Por causa dos predadores. Então elas vivem se escondendo, elas vivem cautelosas, com medo. Só que também são animais que procuram lugares para poder se esconder e também para poder ficar. Por às vezes estar passando por um local que não tem casa, que não tem morada. Então é usado como exemplo esses falsos profetas. São raposas que se escondem em ruínas, não têm onde morar. Esse sentido de não ter onde morar é o quê? Que não tem casa, não tem família, não tem raiz. Ou seja, esses profetas eles agiam, como essas raposas que não têm um progresso, não têm raízes, fundamentos, alicerces. Então, ou seja, falam daquilo que não sabem, não têm entendimento, não têm em quem confiar para falar. Agora, nós que somos um povo de Deus,
Nós estamos de pé porque Deus nos sustenta e porque somos sustentados pela sua palavra. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, por exemplo, nós falamos com firmeza, nós falamos com ousadia. Por quê? Não porque confiamos em nós mesmos, mas porque temos a plena certeza que vindo de Deus, mesmo nós não vendo, é algo que nós temos certeza que vai se concretizar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isto, né? Que precisamos nos firmar em Deus e não em nós mesmos. Esses profetas estavam sendo como raposas que viviam se escondendo, ou seja, não tinham segurança. Qual era a segurança deles? A palavra de Deus. Então, algo que nós podemos nos assegurar é a palavra de Deus. Viviam então como raposas no deserto. A sinopse de número 2 diz assim: assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Vamos agora para o nosso último tópico, tópico de número 3, que tem por título Sobre a geração das mensagens falsas. Hoje, irmãos, nós devemos ter muito cuidado em buscar as profecias, porque há muitas pessoas hoje buscando profecias para os seus próprios interesses. Estamos vivendo em dias difíceis, assim como já viviam também nos dias de Ezequiel. Pessoas que estão carentes, estão precisando de uma palavra de esperança, mas às vezes não estão ligadas ao Espírito Santo para saber se essas profecias realmente são provenientes de Deus ou de Satanás. E no nosso subtópico primeiro, o profeta no Antigo Testamento, nós vemos que os profetas no Antigo Testamento sempre sofreram desprezo. Por quê? Porque eles falavam a verdade que muitas das vezes o povo não queria ouvir. Nós vemos como que Jeremias sofreu, Ezequiel sofreu, ou seja, todos os profetas sofreram. O chamado de Isaías, por exemplo, no momento em que Isaías é chamado, ele vê a glória de Deus, ele reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez, o seu pecado. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o povo sempre sofreu, por causa do pecado. E quando Deus levantava um profeta para falar a respeito do pecado, que o povo precisasse se arrepender, se humilhar, reconhecer Deus como seu único Deus, havia essa luta entre a carne e o espírito, e muitas pessoas que não queriam se converter, que não queriam se humilhar, que não queriam passar pela disciplina de Deus, maltratavam os profetas. E lá em João, capítulo de número 15, o versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. João 15, o versículo 18 e o 19: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então Jesus aqui fala, se vocês fossem do mundo, o mundo ia se alegrar com vocês, porque vocês falariam o que eles queriam, que agradariam a eles. Mas como vocês não são do mundo, vocês são aborrecidos pelo mundo. Mas saibam que se o mundo aborrecer a vocês, primeiro estarão aborrecendo a mim. Ou seja, da mesma forma acontecia no Antigo Testamento. Os profetas sofriam, porque o povo muitas das vezes não queriam saber o que Deus queria falar. Mas, irmãos, hoje também nos dias que vivemos não é diferente. Nós também sofreremos, mas devemos fazer como o apóstolo Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado. Porque, irmãos, tudo que nós falamos, Deus, Ele é poderoso para garantir. Amém? E continuando, o nosso tópico de número 3,
nós precisamos, irmãos, permanecer firmes e fiéis nas verdades de Deus. O subtópico 2, os portadores das mensagens falsas, Ezequiel, ele é informado por Deus, né? De que? Das falsas profecias, não somente das verdades de Deus, né? Os falsos profetas não somente falavam, né, de forma errada a respeito das verdades de Deus, mas também sobre os assuntos políticos, militares, administrativos da nação, né? E que eles não tinham, né, cuidado com os temas que eles estavam profetizando, né, de forma falsa para o povo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com a mentira, porque a mentira, ela é como um vírus, ela é como uma doença. Às vezes a gente pode acostumar com ela. E a mentira, irmãos, ela pode nos prejudicar a tal ponto, né, que não destrói somente a nós, mas pode destruir até uma nação. Então, os portadores das mensagens falsas, eles não se preocupavam, né, com o nível da mentira que eles contavam. E isso nós temos que tomar cuidado, porque nós também podemos ser mal influenciados, né, por essa mentira. E para finalizarmos, no subtópico 3, fala a respeito da ira de Deus contra os falsos profetas. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus teve sentença de morte, né, para os falsos profetas do Antigo Testamento, como nós já comentamos, né? Na lei de Moisés, o povo não deveria ter temor com esses falsos profetas. E também na lei de Moisés, né, lá em Ezequiel capítulo 13, da leitura oficial, versículo 9, Deus diz que eles serão esquecidos e não teriam terras e nem moradas. Ou seja, ninguém poderá fugir da ira de Deus. Então Deus acenderá a sua ira contra os falsos profetas. Imagina, você ficaria confortável e feliz com uma pessoa falando no seu nome como seu representante algo que você não queria que devesse ter falado? Deus, muito menos. Então, que possamos ter temor, né, e saber que há uma sentença para os falsos profetas. A sinopse 3 diz assim: no Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa, tal como mensageiro de Deus. Então, a conclusão da nossa lição, irmãos, diz assim: o apóstolo Pedro deixa claro que onde há verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas. E isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Então, irmãos, que não venhamos destruir a reputação da palavra de Deus, mas que possamos ser verdadeiros e que também, como povo de Deus, possamos julgar a profecia para vermos se provém de Deus ou não. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Obrigado por sempre estarem presentes conosco no estudo da Escola Bíblica Dominical. E eu agradeço a Deus por esse momento. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos encerrando a nossa Escola Bíblica Dominical. A alegria não por encerrar, mas a alegria por Deus ter falado aos nossos corações e nos ensinado. E antes de nós encerrarmos, eu faço um convite para você, amado irmão, amada irmã, que está nos acompanhando e ainda não nos conhece pessoalmente, que você tem o desejo de nos visitar. Nós temos na nossa sede aqui no Bairro Alto cultos, né? Toda terça às 7h30, na quinta-feira também às 7h30 e aos domingos às 7 horas da noite. E também em cada uma das nossas igrejas, nos bairros, nas cidades circunvizinhas, e ali você pode louvar a Deus conosco toda quarta-feira, toda sexta-feira e também aos domingos às 7 horas. Lembrando, em todas as nossas igrejas nós temos Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. Deus tem nos ensinado e se feito presente nas nossas aulas. Então venha,
fazer-nos uma visita e com certeza será uma alegria para nós recebê-lo e você será muito bem abençoado por Deus. Neste término, irmãos, também nós que somos alunos da escola dominical podemos contribuir com a obra de Deus. Os irmãos ali podem, os irmãos estão vendo aqui, as chaves Pix da nossa igreja, os números das contas da nossa igreja, e ali podem enviar sua oferta, o seu dízimo e ser um instrumento abençoador da obra de Deus. Que Deus continue assim nos ajudando, nos fortalecendo e que você seja abençoado por Deus neste ato e também abençoar, a obra de Deus e a obra missionária. Só nos resta agradecer ao Senhor em oração por esta aula tão maravilhosa que tivemos. Feche os seus olhos e junto comigo ore ao Senhor, agradecendo por esta aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, reunidos, Senhor, nesta aula tão preciosa. Obrigado, Senhor, por se fazer presente. Obrigado, Jesus, por nos ensinar mais uma vez. Nos dê, Senhor, a Tua graça, a Tua sabedoria, para colocarmos em prática este ensino, para que o nosso coração esteja atento, guardado, livre, Senhor, de qualquer erro. Nós te pedimos, continue conosco, Senhor, nos ajudando. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana, no próximo domingo, às 8h30, na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Um bom domingo, um domingo abençoado por Deus e que Deus o abençoe.